Este não é de todo um cenário típico das sessões de Vidas na Resistência do Museu do Aljube. Ele é feito com dois objetivos, se quiserem, embora o mais importante seja mesmo registar memórias de resistência, neste caso dos mineiros de Aljustrel, não de uma forma direta como verão, porque é já uma segunda geração que está aqui presente, filhos, portanto, de mineiros, contarão a sua experiência, quer a Ana Patrício, quer o Francisco Adolfo Gomes, são, digamos assim, uma segunda geração que preserva e pretende preservar a memória das lutas dos mineiros de Aljustrel, também de São Domingos, porque as duas minas, como perceberão depois pela conversa, vão estar muito ligadas entre si na história comum. Os mineiros emigravam de um lado para o outro, transferiam-se, por várias razões, também perceberão depois na conversa, mas dizia eu que um dos primeiros objetivos é justamente registar essa memória de uma forma, neste caso em vídeo, na forma em vídeo, que poderá ser consultada no nosso centro de documentação, em qualquer altura, e que nós pretendemos que no futuro seja também acessível a um público mais vasto através dos meios que agora temos, do site, enfim, de formas que possuímos para poder chegar a toda a gente. Hoje temos cá connosco Ana Patrício, que contará muito bem a sua história, mas que também tem, para além disso, dois livros belíssimos. Um livro, penso eu, em 2 volumes, será melhor dito assim, sobre os mineiros de Aljustrel, uma recolha de documentação muito rigorosa sobre a história dos mineiros de Aljustrel. Ela própria contará a sua vida, como perceberão, muito ligada à vida dos mineiros. E Francisco Adolfo Gomes, igualmente também muito ligado à vida dos mineiros, por razões que também ele próprio contará. Esta conversa inscreve-se justamente na série de ciclo, se quiserem, que a Ana Aranha tem conduzido aqui ao longo de quase 2 anos, Vidas na Resistência, Vidas Prisionáveis, aqui mais Vidas na Resistência, se quiserem, embora depois a memória se alongue e vá falar exatamente sobre vidas também na cadeia, na prisão política. E eu peço à Ana Patrício, também à Ana Aranha, ao Francisco Adolfo, para ler só um pedacinho de uma carta que me foi enviada por enfim, uma pessoa de Aljustrel, Raul Teresa Rosa, que também nós convidámos para estar cá, mas que, por razões que têm a ver com as suas dificuldades várias, não pôde vir. Penso que seria também uma memória muito interessante. Eu vou pedir à Ana Aranha, não demora muito tempo, e ele vai contar exatamente o que lhe aconteceu em 1962. Ele enviou um pequeno diário e enviou já, aliás, mais do que uma carta. Pena que ele não tenha também não se tenha juntado a voz, mas diz assim a carta, que é uma memória. Foi em 28 de abril de 1962, a exemplo de outras vezes, a cena repetiu-se uma vez mais. A PIDE, Polícia Internacional e Defesa do Estado, invadiu a vila de Aljustrel e prendeu um grupo de democratas. Acontece que desta vez a população de Aljustrel não aceitou passivamente mais esta arbitrariedade da polícia e, como forma de protesto, encetou uma extraordinária manifestação que atingiu grandes proporções, mas que infelizmente veio a finalizar tragicamente com as mortes de Antónia Danjo e Francisco Madeira e muitos feridos. Vou passar um pouco à frente, não quero demorar muito tempo. Quando nos aproximávamos do jardim, situado na Praça Dom Manuel da Riaga, e vimos uma patrulha da GNR, e lembro-me de eu e outros companheiros termos ficado muito preocupados com aquela presença, pois temíamos algo de grave poder acontecer. A dita patrulha não esperou por nós, fez 2 tiros para o ar e retirou-se de imediato. A marcha continua e quando chegámos próximo do Centro Republicano, deparámos com uma força da GNR composta por diversas praças e comandada por um sargento de nome Matias. Estes, perfilando junto à antiga farmácia Dias, desencadeiam aí um tremendo tiroteio e marcham contra a população indefesa, dando assim motivo a que todos os manifestantes comecem a dispersar das mais variadas maneiras, tanto eu e mais alguns companheiros
para o centro republicano. E recordo com saudade o amigo Madeira, que caminhava próximo de nós. Este não entrou connosco, continuou a sua marcha ordeira, vindo a ser assassinado uns metros mais à frente. Portanto, Raul Teresa Rosa seria também uma boa testemunha, infelizmente não pôde vir, e passo a palavra então à Ana e aos dois convidados. Muito boa tarde, muito obrigada pela vossa presença. Começamos então esta conversa com Ana Patrício e Francisco Gomes, como já se percebeu, uma segunda geração dessa gente, desses homens e dessas mulheres que nas minas de São Domingos e de Aljustrel, além de sofrerem pelas condições em que trabalhavam, foram verdadeiros resistentes e antifascistas e, como acabaram de ouvir e como vão ouvir ainda mais, muitos deles ficaram pelo caminho, outros tiveram histórias de vida terríveis, de grande sofrimento, que também passou inevitavelmente para os filhos. E temos duas dessas pessoas connosco, a Ana Patrício e o Francisco, como já referi. Ana Patrício, para perpetuar e honrar a memória destes homens e destas mulheres, tem feito trabalho de investigação sobre os mineiros de Aljustrel e publicou também um caderno de memórias de seu pai, Manuel Patrício. Ana, deixe-me perguntar-lhe, de alguma forma, não tendo sido, sente-se mineira? Sou mineira. O meu coração bate mesmo com tudo o que vivi. E é preciso ver que uma coisa é a gente ver a história, outra coisa é a gente viver a história. Não pode deixar de ser assim. Mas só queria corrigir uma palavrinha, se não se importa, à carta do Raul, que diz, a certa altura, segundo me disse, segundo nos leu, desta vez o povo não aceitou. O povo não aceitou nunca. Não foi só dessa vez. O povo de Aljustrel levantou-se sempre contra a tirania, contra a repressão, contra a barbárie e nunca aceitou. Portanto, foi sempre. A Ana costuma dizer, e é quase em sentido literal, que nasceu na mina. Não, eu nasci na mina. Eu nasci no centro. Eu nasci no seio da classe operária, no Sindicato Mineiro. O meu pai foi fundador em 1926. Bom, eu não estava a dizer que tinha nascido lá em baixo, não é? Mas nasceu no coração de tudo, não é? Do mundo mineiro. O seu pai, seu tio também, pai de Francisco Gomes, foram dois nomes que estão na história dos mineiros. O meu pai, mas muito particularmente o meu tio Valentim Adolfo João, não está na história. É a base, é o alicerce da história dos mineiros alentejanos. Eles foram fundadores das organizações... Sim, foi fundador. E também, tendo em atenção o que o Luís também disse, que é outra geração, que já não é a gente pode estar aqui e pode pô-los a falar. Eles deixaram coisas escritas. Eles podem falar ainda hoje connosco. Eu há bocadinho estava ali com o Francisco a pensar, como é que vai ser possível? O que é que, tanto que há para dizer dos mineiros da nossa terra, o que é que eu vou dizer? E de repente lembrei-me de um documento do meu tio Valentim, e aqui à pressa rascunhei aqui duas coisas e vou pô-lo a falar. O meu tio Valentim, em 1923, diz que, num extenso artigo que publicou, num folheto, porque segundo ele não tinha dinheiro para publicar, porque não podia publicar de outra maneira, porque não tinha aquilo com que se compravam os melões, e que, se algum interessado em quiser o documento, terei todo o prazer em cedê-lo, ou em dizer em que cota o poderão encontrar na Torre do Tombo. Diz o tio em latim que, mesmo sem prosa, porque a desconhece, e sem gramática, porque a esqueceu, era forçoso para ele dizer algumas coisas acerca daquilo que tinha sido a patranha de 19 de abril de 1923, que foi quando começou a organizar-se a classe mineira em São Domingos. Em Aljustrel já se tinha começado a organizar em 14.
Portanto, em São Domingos, a base da luta dos mineiros assenta tudo aqui, nesta patranha de 1923, em que o tio, eu depois direi a quem quiser, pode ler, que é um documento maravilhoso. O que era a patranha? A patranha é que, nessa altura, a Massenenberg, que era uma empresa inglesa, estava a pagar e queria continuar a pagar aos trabalhadores não com dinheiro, com pano, com tecidos. Ainda não fui aprofundar essa questão, está dos meus projetos, porque é que eles queriam pagar com tecidos, mas provavelmente porque deviam ter a indústria têxtil muito desenvolvida, talvez, não é? Portanto, não queriam. E essa grande manifestação foi marcada para o bairro Alto. São Domingos também tem direito a um bairro alto, claro, não é o nosso bairro alto. Para o bairro alto lá de São Domingos, em casa de um amigo, não foi possível fazer lá, foi ao ar livre e foi uma coisa maravilhosa. E daí depois é que eles começaram a lutar para começarem a ganhar o seu dinheiro e não sei o quê. Portanto, Deixe-me passar para o Francisco. Francisco, que memória mais recuada é que tem do trabalho nas minas? Consegue deixar-nos um retrato do que era trabalhar nas minas quando o senhor era criança, por exemplo? Eu confesso que, acompanhando de pequenino a vivência do meu pai, no entanto, nunca fui à mina até ser adulto. Só recentemente é que fui na mina de São Domingos e noutras minas que têm fechado por esse país fora e que tenho tomado consciência da brutalidade que seria a vida deles. Mas estamos a falar de brutalidade... Da vida... Até onde, Ana? Eu estou a perguntar-lhe porque eu li aqui nos livros que publicou... É completamente impossível é difícil falar descrever essa brutalidade. Mas é possível dar uma ideia aproximada. Uma ideia, mas para que as pessoas depois, sobretudo os jovens, que vejo aqui alguns, e pessoas que não sendo jovens possam transmitir essa necessidade de aprofundarem muita coisa que há para saber do nosso país e que não se sabe, sobretudo nesta zona. Aquilo que se passou nas minas de Austral e São Domingos é simplesmente desumano, é vergonhoso. A gente como gente, o tio Valentim nesse artigo diz mesmo, neste artigo, quando saiu do gabinete do diretor, sentiu uma enorme dor no peito por a falta de moral daquela gente. Portanto, ele próprio sofreu a dor no peito dos outros. Eles tinham meia hora para comer, no fundo da mina, só meia hora para comer. Tinham para subir 400 degraus em situações difíceis para chegarem acima. Muito mal alimentados, de que a grande parte dos mineiros tenha apanhado a silicose, depois tuberculose, depois morreu, entre os quais o meu avô e o meu tio. O pai do meu pai morreu com 34 anos. Aliás, entre 40 e 50... 40 e 50. O meu avô até foi mais cedo, foi aos 34. Sim, mas em média morriam, a esperança média de vida andava ali entre os 40 e 50, não é? Sim, mas mesmo até chegarem lá, eram às vezes... sofriam muitas doenças, não é? Sofriam muito, eles e as famílias, não é? Por a fome que passaram. Obviamente que isto assim dito não tem piada nenhuma, porque assim dito não é dito nada. É preciso ver o que é que foi, o que é que aprofundou, porque é que foi, como é que foi e o que é que o povo sofreu. Isso não se pode de maneira nenhuma imaginar. Sem ver os filhos, por exemplo, terem que deixar os filhos vir para Lisboa, saindo... Os filhos saíam para Lisboa, isso está documentado, em situações em que de facto não havia condições... Ou vinham ou morriam. Sim, e portanto eram levados para outras localidades e eram acolhidos por outras famílias, era isso, pois, é preciso Ana? ver que estes movimentos, o tio Valentim era um grande dirigente anarquista, o meu pai também, o tio Valentim era dirigente, fazia parte da Federação dos Anarquistas do Sul, era um homem fora de série para a sua idade em termos de tudo, e a batalha, no ano de 1922, foi a grande greve dos mineiros,
de Aljustrel, fez um apelo aos A trabalhadores. Batalha, o jornal A Batalha, anarcossindicalista. Anarcossindicalista, que estava ligado à CGT. Fez um grande apelo para o povo português receber os filhos dos mineiros. Se alguém quiser esse jornal, também posso pedir-me. Eu tinha pensado trazer para mostrar as fotografias das crianças a chegar a Lisboa, descalças. Portanto, o Jornal Público fez a reportagem, O fez o jornal, a apelo Batalha, e depois as fez reportagens. a Batalha fez o jornal e houve imensos trabalhadores que se prontificaram a receber crianças. Portanto, logo na primeira saída foram muitos, e depois foram outros, e depois foram outros, juntaram-se muitos filhos dos mineiros com grande dor fora do seu lar paterno. Isso nos anos 20. 1922, demorou 4 meses, a greve demorou 4 meses. Portanto, Começou em outubro de 22, acabou em janeiro de 23. Como é que populações tão carenciadas, não é, e tão desprotegidas suportam uma greve durante 4 meses? Solidariedade dos companheiros, porque o tempo deles não é o nosso. Era um tempo diferente. Mas solidariedades como? Em todos os níveis. Olha, por exemplo, eu lembro-me da minha mãe dizer à mesa que a gente só tinha uma sardinha para comer. Olha, o filho da Tiana hoje não dá, e a gente não se importar de partir metade da nossa e dar ao lado, ao nosso amiguinho. E quem diz nós crianças, diz os nossos pais, do pouco que tinham, vinham. O meu pai criou até o meu pai e os outros companheiros, não é? Mas já sempre que tenho a iniciativa, solidariedade para com os mineiros doentes, juntavam-se e iam levar 5 escudinhos e depois qualquer coisinha de comida. A solidariedade entre os mineiros é uma coisa que é impensável nos tempos de hoje e é uma coisa que deveriam... Por isso é que eu há bocado estava a dizer, as pessoas deviam de ler, para ver até que ponto é que aquela gente, abraçados uns aos outros, sem braços, portanto, aquele espírito de solidariedade tão forte, tão profundo, conseguir que eles suportassem. Nós podemos dizer que dentro do operariado português, nas diferentes épocas, os mineiros eram ainda uma classe à parte, não é? À parte no sentido de ser ainda, ser ainda tudo mais difícil, Mais não é? marginalizado, ainda se possível, que os outros operários de outros campos da agricultura, que também passavam maus tempos. Bem apreciado, digamos, seria um julgamento gravoso para a humanidade daquele tempo, de quem podia e devia, e quem possibilitava e permitia certos abusos que eles sofreram como mineiros. As minas eram exploradas por empresas estrangeiras, não é? Ou belgas ou inglesas, eram basicamente essas. E os gestores das minas estavam próximos ou ausentes? Uns próximos e outros ausentes. Os que estavam próximos diziam que não podiam resolver, porque os que resolviam eram os que estavam ausentes. A regra geral era o que se passava, eram o que diziam os trabalhadores. Eu não posso resolver, tem sem ser o RITS de São Domingos. E em Aljustrel, a Société Anonyme Belga, a mesma coisa. Em São Domingos foi a Mason and Berry. Eles... Portanto, era sempre alguém distante e longínquo. Não é bem assim, Ana. Então. Porque eles sabiam manipular e conseguiam manipular alguns trabalhadores. Faziam todos os anos uma festinha em que juntavam as criancinhas todas e davam um feitinho a cada menino, depois tiravam muitas fotografias, depois punham nos jornais todos e depois davam às vezes 100 escudinhos no Natal, 100 escudinhos foi hora a dizer, alguns eram menos. E alguns mineiros, e ainda recentemente eu dizia, mas eles não é assim tão mal, de vez em quando... Eu devia ter trazido uma fotografia, que tenho pena não trazer, em que está o povo de Aljustrel todo esfomeado, completamente esfomeado, no grande jardim dos senhores belgas, percebe? Uma data de cães e de vigilantes atrás, e as mulheres e as criancinhas ali, as crianças tinham que ser puxadas para trás, logo. Vão lá, com aquele terreno ali já, precisa estar aqui. E depois davam aquelas coisinhas, e as pessoas estavam lá, todas estavam cheias de fome, percebe? E depois isso era noticiado e algumas pessoas iam atrás disso, percebe? Porque às vezes
e depois eles sabiam ver aqueles que eram mais frágeis, e de vez em quando lá apanhavam um ou outro que furava o esquema, e daí aparece depois o Homem da Samarra e outras que não podemos estar aqui a falar, porque tal história, que depois quer fazer esclarecer esses companheiros, e chegam mesmo às vezes a vias de facto, esperam-nos e esclarecem-nos, e quando um ou outro, eles tinham a certeza que os tinha denunciado, que tinha feito coisas em rol da classe, levavam uma boa surra. A pena é não terem levado alguns mais ainda. É pena. A figura do Homem da Samarra era exatamente o quê? Era um indivíduo que, para a calada da noite, desesperava, sem que as autoridades nunca tivessem descoberto quem era, não é? Mas os mineiros sabiam quem era. Claro, claro. E devo dizer, até há familiares dele que hoje estão em partidos progressistas e que se calhar nem sabem, muitos deles, que os pais foram grandes traidores da classe. Mas não são muitos, não eram muitos. Bom, mas não falando em nomes, naturalmente, era uma figura conhecida no meio. Sim. Conhecida, nós conhecíamos-lo como conhecíamos todos, não é? Sim. Havia depois exceções, por exemplo, de Valentim. Mas o que é que ele fazia exatamente? O Homem da Samarra, o que é que ele fazia? Dava-lhe tareias, mais nada. Ninguém sabia o que é que... Ele fazia outras coisas, claro. Ele fazia outras coisas, dava-lhe tareia, esperava os traidores. Olha, lembra Os traidores, desculpa, Ana, para ficar bem explicado, operários mineiros que, por vezes, como dizia há instantes, aceitavam alguma coisa dos patrões, não é? E ficavam mal vistos perante os outros. E eram penalizados por isso, castigados, é isso? E a classe considerava os traidores, é isso? Eles faziam isso clandestinamente. A classe, não era toda a classe que sabia que eles faziam. Então, ia-lhe dar, por exemplo, um exemplo. Houve um, que tem até um apelido muito engraçado, que eu não digo, senão ria-se toda a gente. Pode dizer. Não, porque depois ficavam a saber quem ele é. Se for alguém, Deus queira que sim, Deus queira, ou outro qualquer ser queira, vão lá, e depois se dissesse, viam logo lá por quase a dizer, mas é muito. Esse, por exemplo, uma vez chegou a dizer aos: olha, estão distribuídos, foi numa altura de greve, muito antes deste 62, foi numa altura de maior período de fome, que aí no meu livro descrevo, não sou eu que falo, são os documentos, eu não sou escritora, eu partilho aquilo que pesquiso. Olha, entrou no sindicato, olha, a dizer lá meia dúzia, hoje vão dar armas à gente. Eles amanhã vão despedir mais, vão dar as armas à gente. Na Corte Vicentianos vai lá estar numa carrinha, pisca 3 vezes os olhos, é para a gente avançar para ir buscar as armas. Mas ele já estava visto por alguns companheiros que já sabiam que era assim, não é? E então, esse levou uma grande tarefa, era mentira, os trabalhadores já desconfiavam dele, fizeram a experiência, e foram constatar, escondidos aqui e acolá, que lá estava era um carro da PIDE para os levar, não é? Era um carro da Guarda Republicana e da PIDE. Era nessas alturas que portanto, fazia-se justiça pelas próprias mãos. Sim. Não havia outra forma de fazer, como é que a gente havia de viver e sobreviver. Não estava eu aqui, se eles não tivessem feito, com certeza, eu e outros. Francisco, o seu pai, como Ana Patrícia, sua prima, já referiu várias vezes, foi um nome muito importante de todas estas lutas nas minas. Porque estamos aqui, não é? O seu pai... Nasceu em São Domingos e, por decisão da classe mineira de São Domingos, foi mandado para a classe mineira de São Domingos para Aljustrel para ir organizar a classe em Aljustrel. E foi. Mas o meu pai nasceu em São Domingos. O meu tio Valentim criou e fundou a mina de São Domingos, na mina de São Domingos, a Associação de Classe, mas nasceu em Aljustrel, de onde saiu com 2 aninhos, porque o meu avô morreu e a minha avó ficou com 4 crianças, e houve uma tia, a tia Bia e o tio Manuel Firmino, que trataram do meu tio Valentim, do pai aqui deste meu... Olha, deste meu querido amigo, que é assim, ele roubou um bocado aquela ideia de Maria de Nazaré. Sabe como é que este meu primo nasceu? Este meu primo nasceu na clandestinidade, estava o meu tio Valentim fugido em Espanha,
e não queriam que nascesse lá o filho na clandestinidade. Então a minha tia Antónia, num burrinho, veio ter o filho à mina de São Domingos e depois voltar para lá para batizar, porque não podia batizar aqui, porque se batizasse aqui pelo nome chegavam ao pai. Foi assim a vida dos minas. Mas não foi só o Chico e nem foi só em Aljustrel. Sim, naturalmente, contando foram as vossas muitas histórias, sim. conhecemos, ficamos a par. Uma pálida ideia do que terá sido. Maria de Nazaré, que sabe, José depois não foi perseguido, nem torturado, nem preso. E o pai do Chico foi preso, passou 14 anos na prisão, mas dessa prisão, com 22 anos, teve preso 22 anos, teve preso, e o ministro do Interior mandou sair meses depois com o seguinte despacho: está tuberculoso em último grau. Libertem-no. E mandam-no para a mina São Domingos. Condenou à morte. Isto é uma condenação à morte. Era assim que se tratava. O pai do Valentim, meu tio Valentim, mas outros muitos mineiros, outros muitos trabalhadores têxteis, era assim que eles faziam, percebe? Ali era mais fácil, porque como eles, coitadinhos, estavam todos tuberculosos, era a silicose por um lado, era a fome por outro, estava toda a gente ali entre a morte e a vida. O Francisco, depois de ter vindo aqui a correr, nascer em Portugal, voltei para a Espanha, voltou para a Espanha, para ser batizado, onde fiz o único registro da minha vida, portanto, em território espanhol. Como se chamava? Já era Francisco? Registaram com os nomes de Francisco, filho de Valentim Dias Adolfo, não, Valentim Adolfo, porque era pai, e de Antónia Gomes, por isso é que eu fiquei com os nomes trocados à espanhola, em vez de ser Gomes Adolfo, é Adolfo Gomes. Só em 51. E depois havia uma vida de clandestino em Setúbal, com o nome fictício. Devagarinho, Sr. Francisco. Com o nome fictício. Viveu, o seu pai esteve em Espanha, clandestinamente, quantos anos? A partir de 32, que foi um problema na mina, quando houve uma das grandes greves, não é? E também umas explosões, parece que providenciadas pelos suspeitas pelos titulares da mina, os tais trabalhos encomendados, e teve, portanto, em Espanha deve ter ficado até 38, segundo as minhas memórias, porque eu em 41 estava em Setúbal, como bebê, menino de 7 anos, né? Quer dizer, eu não assisti à vida mineira do meu pai, na medida em que ele acabou a vida mineira em 32, fugindo para a Espanha, para evitar ser... Tinha sido preso, mas tinham libertado até como tuberculoso em último grau, segundo dizem coisas. Meu pai nunca foi tuberculoso, tive bronquite crónica, porque a mina até era proibida, não havia doentes da mina. A mina não, era tudo gente saudável. Não aceitavam que a silicose fosse uma doença incapacitante dos mineiros. E, no entanto, muitos, como a Ana referiu muito bem, morreram de silicose. E eram estas condições inumanas que eles tinham. Portanto, o senhor depois, o seu pai vem para Portugal clandestinamente? Sim, e com um nome fictício também, com um filho com um nome fictício e uma filha. E depois cá trabalhava, o seu pai conseguiu ter uma vida... Sim, era operário, não sei se encoberto, mas com um nome falso, claro. E eu, portanto, sem impossibilidade, porque não estava arrestado em Portugal, de frequentar, tive até aos 17 anos indocumentado. Só em 51, portanto, em 51, tive 17 anos que não tinha documentação registro português, não. Válida. Tinha uma falsa. Sim. Tinha, e não, porque não podia utilizar a espanhola, que era a correta, até por data de nascimento, porque seria admitir que meu pai tinha lá estado e que tinha fugido dessa forma. Que o seu pai era o homem que tinha fugido, não é? Fugido. Sim, portanto, isso teve consequências na sua vida? O facto, por exemplo, de não ter a documentação portuguesa? Olha, uma das consequências foi que eu só consegui tirar a terceira classe à noite aos 17 anos, depois dos 17 anos. Portanto, não andou na escola em criança, não, andei na escola, andei naquelas escolas que os miúdos tinham, que iam lá da reguada com uma professora reformada, digamos, para aprender a ler. Foi só o que aprendi. Mas não tinha a vida organizada, nem podia de qualquer maneira obter documentação, uma vez não estava arrestado em Portugal. Só em 51 é que se conseguiu fazer,
porque o meu pai, entretanto, A tinha sido... terceira identificação. A terceira identificação. O meu pai tinha ficado preso em Setúbal e ficou aqui de passagem, aqui no Aljube, durante 2 meses e meio, e depois foi para o destino dele, que era no cadeia de Forte Peniche, onde ele esteve até 64. O seu pai foi preso por denúncia ou foi um acaso? Suspeita-se que foi alguém da terra que, como os alentejanos andavam e andam por toda a parte, que algum da criação dele terá, como se diz, dado com a boca nos dentes, não é? Se me permite, o Chico não estava, portanto, não chegou a esse documento que analisei e que falei com o Tio Valentim. Tio Valentim, depois de sair em 64, eu passei muitas tardes com ele na Tapada Grande da Ajuda, que hoje é dos estrangeiros, não é a nossa? 64, depois de sair Sim, de Peniche da cadeia. Eu ia todos os agostos ter com o meu Tio Valentim para a mina de São Domingos passar férias com o meu pai, com a minha família. Eu era a mais novinha, mas como me interessava muito por estas coisas, eles já me deixavam assistir. E o Tio Valentim contou como é que foi. A tia Antónia a tua mãe foi à praça, em Setúbal, e encontrou a mulher do guarda, o nome agora não me lembro, sei, mas não fez parte, não era muito importante para pôr, e viu a tia Antónia, Dona Antónia, e ela, olha a vizinha, abraçaram-se, beijaram-se, não sei o quê. E a tia Antónia chegou a casa e disse, olha, sabes quem é que a vi hoje? A fulana tal. E disse o meu tio assim, e falaste com ela? Ela perguntou por ti, eu não disse que tu estavas cá. E o meu tio imediatamente fez as malas a correr para fugir. E foi nesse dia mesmo que o meu tio foi preso. Portanto, ela contou ao marido, o marido era da guarda, o marido deve ter ficado todo contente, com muitos louros, foi imediatamente ao posto, ficaram a pesquisar à porta do meu tio. Ele esperou para ser um bocadinho mais tarde para ver se conseguia fugir para o comboio sem andarem por ela. O tio foi para o comboio e prenderam já no comboio em fuga para Lisboa, em 1949. E foi julgado? Não foi julgado, porque ele tinha sido, já agora se me permite, tinha sido condenado à revelia. Antes? Em 37, porque foi coisa, e eu tinha, quer dizer, depois tive a confirmação que tinha sido que ele, durante a clandestinidade, portanto, à volta de 36, foi à mina falar com os ex-colegas que lá estavam e conseguiu regimentar material explosivo que veio a servir para um atentado ao Oliveira Salazar em julho 37. 4 de julho de 37. Eu soube isto posteriormente porque um dos implicados, o Emílio Santana, foi o criador de um livro que eu já entreguei à Ana Maria, o Emílio Santana disse-me, paciência, não há nada a fazer, ainda o meu pai estava preso em Peniche, porque realmente o teu pai teve mesmo, foi o nosso elo de ligação entre essa célula anarquista, comunista, ou o que fosse, do Emílio Santana, e com os preparadores desse famoso atentado, que, embora condenável humanamente, mas era a solução antecipada do que nós conseguimos com o 25 de Abril. E, portanto, como já tinha sido condenado à revelia, foi quando foi preso, foi cumprir a pena, mas uma pena muito pesada, de facto, 14 anos. 14 anos foi o que ele cumpriu, porque era até pena maior, parece-me que eram 21, ou a alternativa 21. De degredo até. Eu tinha até a cópia do acordo. O senhor visitava com frequência o seu pai à cadeia? Visitei-o aqui, ainda vi aqui há uns dias, porque ele teve aqui 2 meses e tal, vim aqui uma vez vê-lo, e ele estava, como já disse, sofria de bronquite crónica, e portanto foi completar a decaída do corpo naquela prisão banheira que é o cadeia de Forte Peniche. Portanto, aqui foi só de passagem, a Forte Peniche é que foi amargar durante 14 anos aquele que felizmente vai ser mais um museu da resistência. Sim. E o senhor ia lá a Peniche? Fui a Peniche muitas vezes, pude dar isto marginalmente, e tentávamos sempre dizer alguma coisa, embora fosse censurado. Mas a coisa era de tal maneira vigiada na altura pela PIDE do gosto, que até me mandaram um recado indireto a dizer que eu escrevia coisas que não devia, que tomasse cuidado. Portanto, embora através da missiva cheguei a ter ameaças de ser, portanto, ir fazer companhia ao meu pai.
Conseguia, apesar da vigilância que Recebemos existia muitas durante coisas. as visitas, conseguia perceber o estado de ânimo dele? Sim, São muitos anos, não é? continuava, não renegou nenhuma das palavras dele, das ideias dele, estava limitado e, inclusivamente, estava consciente que teria que cumprir a pena, até complementarmente eu sei, ele disse-me ainda, porque faleceu em 70 e saiu em 64 e eu, entretanto, fui para Moçambique. E ele chegou a dizer-me que realmente não renegava as suas ideias, que tinha durante um tempo permanecido e até durante aquele longo tempo de exílio e desconhecimento das autoridades, tinha mantido as suas atividades ligadas às células que havia cá em Setúbal e no Barreiro, de onde ele esteve também vários tempos, depois de sair de Espanha e após a sua saída do meu nascimento. Eu nasci em 34 e lá à volta de 38 já estava no Barreiro e aqui em Setúbal a ativar os seus movimentos políticos. E que homem era o senhor seu pai quando saiu da cadeia, Francisco? Era um homem ainda mais acabado fisicamente, porque eram vários anos daquela doença que não tinha cura, não é? E que, embora ele tivesse deixado de fumar, como uma das possibilidades de viver mais uns anos, mas toda aquela estadia no Forte Peniche, não há dúvida que ainda lhe deu mais cabo da saúde. E do ponto de vista das ideias, do ponto de vista emocional, manteve-se até ao fim. do ponto de vista psíquico? Psíquico e lúcido e consciente da sua... E nunca se arrependeu, apesar de ter prejudicado a sua vida e os familiares, não é? Como é que a senhora, sua mãe, conviveu, porque tinha os filhos, não é? Sim. E eram tempos difíceis. E apanhámos os tempos da guerra também, sim. Como é que foi a vida, uma vida nesse de tempo de ausência de trabalhos, seu pai? limitações, sacrifícios, não é? Mas também não... Como mulher, suportou, aliás, tinha suportado continuado e tinha, quando ele arranjou vagar para lhe dar atenção, ela ficou sem qualquer, até o fim da vida, nunca, não vi revolta nem recusa do companheiro da sua vida. Mas Embora terá sido difícil, não? Com certeza, minha senhora, faço ideia. E, aliás, as carências da família, durante até que eu fui para Lisboa, faziam-se sentir, claro. Fizeram-se sentir só a partir de certa altura que o meu irmão já falecido é que veio dar um pouco veio ser o homem da família, né? E até certo ponto, ele não teve mineiro pouco tempo também, mas também sofreu as passas do Algarve, mas arranjou outra profissão e veio até Setúbal, quando nós já estávamos naquela fase de pré-regularização, que era até 51, é que ficou a família com os seus nomes verdadeiros. Ana Patrício, naquele universo mineiro de São Domingos e de Aljustrel, era muito difícil furar o ciclo, ou seja, filho de mineiro é mineiro, até determinada altura era quase impossível fugir desse esquema, não é? As alternativas eram poucas, enfim, não quer dizer que não existissem, mas... Eram poucas. Eu, por exemplo, fugi porque um latifundiário da minha terra, sabendo de... Há aqui um pormenor que é muito importante dizer, quer Manuel Batista, quer Valentim Adolfo João, preocuparam-se desde muito cedo com a história, com a cultura. Desde muito cedo. Mas, desculpe lá, eu tenho aqui ainda que dizer aqui uma coisa em relação ao que o Chico disse. O tio Valentim não fez parte do atentado a Salazar. Foi acusado mas não fez. Portanto, os processos do tio Valentim e a defesa dele provam isso.
em A Ana grandes... consultou Eu os tenho processos escritos para a mão dele. e- Até gostava de mostrar, mas não posso ir ali. Estou aqui em picos para mostrar. Não, posso ir mas mostrar. basta que fique... 3 cadernos, caderno Sim. 1, 2 e 3, com a sua Portanto, ele manita de próprio escrever. diz que não, Ele escreveu, não participou, mas que foi acusado. Se agora, ele era um mineiro que tinha sido preso aos 22 anos. Foi preso aos 27 anos. Foi quando condenaram à morte, que mandaram o tuberculoso lá com o hospital de... a cama onde foram lá fazer o exame e tudo. Foi ele que criou o sindicato e os ingleses não podiam sequer ver, percebe? Em 1932, quando eles souberam que eles iam fechar o sindicato, clandestinamente souberam isso, foram lá ao sindicato, tiraram tudo, grandes homens, portas, janelas... A polícia, tudo, não é? Não. Os donos da mina. Os mineiros sabiam que eles iam lá no dia seguinte. Limparam tudo na madrugada. pela noite. Os mineiros é que se Tiraram vêm tudo. cá, nós antecipamos. Antecipamos, tiraram tudo. E o tio Valentim fugiu, então, nessa noite. O tio Valentim fugiu para a França nessa noite. Só que o tio Valentim continuou a sua atividade e eles sabiam, e quem tiver curiosidade vê o meu livro, eles ali a queixarem-se ao Ministério, ele está do lado de lá, a gente vê, mas pronto, não podiam fazer nada. E como não podiam acusá-lo de outra coisa que não fosse porque ele trabalhava num laboratório químico e tinha acesso e conhecia os processos lá dessas coisas dos explosivos, acusaram-no de ter sido ele que forneceu a dinamite. Não foi, meu tio Valentim. Ele sempre disse que não, e no processo de defesa, nos 3 cadernos de defesa que ali estão escritos para ele e que depois poderão ser brevemente consultados na Torre Tombo, não estão. Não foi. Agora já não sei o que é que a Ana me perguntou. Não, eu perguntava... E a relação, portanto, eles sempre foram, desde muito cedo, interessados para a educação e cultura. Permita-me que lhe diga que o meu pai, em 1944, ano de grande guerra, como toda a gente sabe, pede para uma entidade governamental se não podiam dar-lhe uma bolsa à sua filha, que não queria que ela ficasse só com a... Era a Ana? Não, Fernanda. essa era a Fernanda, que depois foi deputada à Constituinte e deputada às Legislativas. Portanto, mas ele, interessado em 1944, com fome, a pedir ao Estado uma bolsa para a sua filha, que queria estudar. Queria a Fernanda e queria ele. Onde é que o seu pai Mas e já o seu deixa-me tio só dizer, foram buscar perguntou essa por mim, visão não pode ser das só coisas? para mim. E a mim, um latifundiário, porque sabia do grande gosto que todos os filhos de Manuel Patrício tinham pela leitura, trouxe-me para Lisboa com promessa de tomar conta de 7 crianças e pôr-me à noite a estudar na escola comercial. Fiquei doida de alegria. E lá vim eu. Devo-lhe dizer que tinha ganho um concurso na cooperativa do pessoal das Minas de Alstrel aos 14 anos e que já era trabalhadora da cooperativa dos operários de Minas de Alstrel no seu escritório. Mas com a alegria de vir estudar, larguei tudo, lá vim eu, para Lisboa. Sabe o que é que me puseram? Uma bata, uma farda, não sei quê, nunca vi escola nenhuma e não sei quê. E um dia de manhã, um dos miúdos estava a meter leite na caneca do Nesquik e eu disse, João! E a mãe chegou para mim e deu uma bofetada que era o menino Joãozinho. Não era João. E eu nesse dia fechei-me no quarto, nunca mais saí de lá, enquanto não me foram levar. Foi um dia inteiro, tiveram que me levar de noite ao Alentejo. Portanto, era assim, os filhos dos mineiros tinham... Havia muita gente, filha de mineiros, que se tivesse tido a dita de poder estudar, era tão importante como muitas elites que a gente aí tem, sem ser elite. Ninguém quer ser elite dessa gente, percebe? Mas a gente não teve acesso nenhum ao estudo, a gente acabava a escola primária e havia logo aquele que era espertinho, que um jogava à mão, que outro jogava à mão e não sei o quê. Não havia possibilidades de nós, mesmo que a gente quisesse e tivesse a grande sede de fazer, claro que depois vim. Depois, mais tarde, não é? Mas eu perguntei-lhe, entretanto, também, onde é que seu pai e seu tio foram buscar essa veia revolucionária, resistente, até esse sentido da cultura. O seu pai fala nos livros que lia, porque nós, enfim, se calhar de forma preconceituosa, associamos o mundo mineiro e até o mundo rural, não associamos a esse tipo de gosto, de interesse. Pois é um espanto. Onde é que eles foram beber isso? Gonçalves Correia, um deles, o grande anarquista Gonçalves Correia, que eu tive
a grande Dita, de me ver pegar muitas vezes a minha mãozinha, já há outros anos mais adiante, já décadas cadentes. Foi um grande anarquista, convicto, puritano, bom. Aquele homem que vai lá à loja, à feira comigo e com outras miúdas e vê lá um passarinho preso numa gaiola, compra o passarinho e diz-nos a nós, vamos salvar, e vamos deitá-lo fora. Ele não pode estar aqui. Libertar o passarinho. Libertar o passarinho. Essa é das coisas mais belas de Gonçalves Correia. E havia outros. E eu queria dizer, a gente não compreende como é que em 1914 eles começaram a construir o seu sindicato em Aljustrel em 1911. Pediram para lhe darem um terreno, lá deram, mas lá tinham que pagar lá o soldo e essa coisa toda. E queriam um terreno e queriam que fosse a rua Antero de Quental, a rua da sua associação. Porquê? Eu ainda hoje não sei explicar. Eu perguntava ao meu pai, minha filhinha, porque a gente gostava muito de Antero de Quental. O meu pai teve 7 filhos, a todos tratou sempre por você. Minha filhinha, a minha filhinha, não vê que a gente já... E tem lá livros lindos. Se for ver agora na minha pesquisa, tem lá a relação dos livros requisitados no sindicato. Como é que aquela gente lia? Não sei, mas eu depois, quando já crescidinha, eu via às vezes o meu pai a ler alto para aqueles que não sabiam ler. Percebe? É uma coisa para a qual é difícil encontrar explicação. Porque é que aquela gente tinha sede de saber? Porque é que aquela gente lia livros? Porque é que há livros com livros grandes, livros importantes, tudo, eles liam tudo. Havia uma biblioteca? Havia biblioteca, eles requisitavam os livros. Por acaso encontrei o livro de registros muito desgraçadinho, mas estou a tratar dele para pôr na Torre do Tom, para as pessoas verem, porque é realmente uma pena. O meu pai tinha lá uns apontamentos com aquilo tudo, levantou tanto, já entregou e tal. Estou a ver se consigo. Ainda tenho muita coisa para fazer para acrescentar à nossa memória coletiva, porque há muita coisa que se desconhece. E deve haver por todo o país, não deve ser só ali. E é uma pena que se perca, é muita pena que se perca. Porque são certo, estes homens foram exemplos para nós. Os partidos, inicialmente os anarquistas, obviamente. O Partido Comunista já tinha sido fundado em 21, mas aí na greve de 22 ainda não teve força porque ainda estava muito na sua fase inicial. Mas na greve de 60 o Partido Comunista obviamente que foi o grande incentivador e não só até lá, não é? Essas greves de facto eram greves que assustavam o regime e por isso eram fortemente reprimidas, não é? Imensamente reprimidas. O meu tio Valentim diz também para a sua manita, está nos apontamentos, que o Rich, que era um dos donos, menos aliás, ele quando esteve na prisão fez também a árvore genealógica da família, em que diz, quando fala dele, que o Rich até quando ele acabou o ensino elementar, era assim que se chamava, que numa festinha de Natal que ele ofereceu um relógio de ouro e que disse ao tio Firmino, já lhe ensinar Natal, que visse, convencesse ele a acabar a luta, que ele lhe daria muitas mais coisas. Que lhe daria, claro que o tio Valentim não quis mais coisas, nem quis o relógio, mas depois a tia ficou com ele e vendeu, fez muito bem. Agora, eles faziam estas coisas, percebe? Mas eu já não sei. Mas havia de facto muita repressão. Muita repressão. Sentia-se o peso, sim. Não é o peso, mas a presença da polícia política. Olha, na greve de 60, em que a greve de 60, toda a gente fala na greve de 60 de Aljustrel, mas não foi a mais importante. A greve mais importante de Aljustrel foi a de 22. Mas hoje, se alguém fala de Aljustrel, a greve de 60 ficaram os mineiros lá embaixo. Sim, senhor. E até dizem, ficaram lá embaixo, alguém diz que é por melhores salários. Não, senhor. Nessa altura, nesse dia, não foi por isso. Foi porque 12 operários, entre os quais o Manel, o meu irmão, foram nesse dia despedidos de manhã e passaram bilhetinhos lá para quem lá estava. Eu disse no meu livro, o Zé Lajinha, porque foi um dos que passou bilhetinho, e sei porque vi, porque eu estava lá quando se escreveram em 1960,
os bilhetinhos para irem na sexta. A partir daí já tinha também a orientação lá, não era preciso ser lá uma pessoa só, que por um processo da PID diz que foi aquela menina que mandou, aquela senhora que mandou para o marido um bilhetinho a dizer que havia a greve. Não. Todos os poços, 420 metros, o 320, para todos os poços foi bilhetinhos escondidos, não foi nas latas, aqui não foi nas latas de conserva, mas foi nos almoços, para dizer, foram despedidos 12, o Manuel Patrício, lá dizia o nome deles. E, portanto, eles nem ficaram lá para eles serem despedidos, mais nada. Por eles terem sido despedidos, não é? Por eles terem sido despedidos, por eles terem sido despedidos, é que eles ficaram lá, dizendo que só saíam quando os libertavam. E isso, nesse momento, a greve de Senta que eu vivia em cheio, que estive lá, não foi nada por causa de salariais. Os que foram despedidos de manhã iniciaram essa luta, mas quando eles decidiram ficar lá, foi porque exigiam libertação dos seus companheiros. Ficaram 120 lá embaixo. Muito tempo? Ficaram nessa tarde, ficaram nessa noite e saíram no outro dia só à tarde. E por Ana dizer, as greves eram muito repressivas, encheram o sindicato. Eu hoje, por exemplo, ainda não consigo ir numa rua onde veja um cavalo que não fuja. Porque os cavalos entravam por ali dentro, do sindicato, percebe? Uma vez descobriram bem pequenina, isto contavam os meus pais, debaixo do bilhar desmaiada. Eu não sei se estava desmaiada ou adormecida, e eles mesmo diziam, não sei se ela adormeceu ou se ela... Os bilhares tinham assim umas saias grandes. Então, depois de tudo ter saído do sindicato, toda a gente à procura da Ana, que era pequenina, onde é que anda a Ana Maria? Toda a gente já com medo que me tivesse acontecido algo mal. Depois descobriram-me debaixo do bilhar. Escondida com medo? Aí já não era escondida, porque já foi de noite. Não sei, depois aí o meu pai diz que não chegou a perceber se foi desmaio e se recuperei ou se adormeci eram muito graves. E o meu tio Valentim diz ali, e eu sei, porque assim foi com o meu pai, que não prendiam, porque na greve de 60, nessa tarde quiseram prender o meu pai. O povo levantou-se, gostavam muito da Tia Patrícia. A Tia Patrícia era assim uma pessoa muito especial. A Tia Patrícia era assim uma pessoa tão pura, tão linda, uma criança linda em termos de pureza de vida. Mas o que é que fez o povo? A polícia normalmente não ia atrás do que queria o povo. Não ia, mas foi. Conseguiram demover? Não, o povo juntou-se todo, que veio todo que estava fora do sindicato veio para dentro, juntou-se ali o povo todo, e tipo a Patrícia, e agressivos, e com grande coisa, e estavam poucos, nessa altura, polícias. Claro que no outro dia foram lá e prenderam-no, mas com a força que estava naquele momento, não. No outro dia prenderam-no. O seu pai foi preso algumas vezes, mas nunca ficou muito tempo preso? Nunca preso. Não sei se... Por um lado devia ser porque tinha 7 filhos e por outro lado era porque o povo era muito. Olha, na anterior prisão do meu pai a gente tinha, os colchões eram de palha, palha de milho. Portanto, uma vez por ano, vão-se rir um bocadinho que também faz bem. Uma vez por ano tinha que se despejar os colchões, o pano, lembras-te dessa? Lavar o colchão e os filhos e os amigos iam para lá ajudar uns vizinhos aos outros. Deitávamos a palha velha fora e depois as maçarocas de milho a gente levava ali uma noite inteira a rasgar para meter no outro dia. Ora, o meu gatinho, que era um gato por juízo inteligente, na noite em que a palha ficou lá para ir para o lixo, a velha, ele entendeu que aquilo se calhar já era para o lixo, fez lá as suas necessidades. No outro dia, quando foram prender o meu pai, um dos pitos procurou em todo lado e teve a feliz ideia de também ir à palha. Ficou todo delicado. Com uma porcaria de gás. De maneira que foi das prisões, foi das vezes que levaram o meu pai, que foi divertida. Quer dizer, acabou por dar alegria por esse facto. Eles mexiam em tudo, davam volta a tudo. Revistavam, não é? Pois, era. Nós vamos ter que terminar há instantes. Ai, que pena. Há instantes. Agora já está, a gente estava a gostar. Destas engraçadas há muitas. Guarda Republicana. Diga. Estava-me a lembrar, a propósito disso, da Guarda Republicana e que a senhora disse, a propósito de um 1º de maio em 58, já depois das eleições fantasmas ali, que puseram lá o Américo Tomás. E então, a propósito da Guarda Republicana também ali na Rua da Madalena, em Lisboa, aqui em Lisboa,
é uma das imagens da minha vida e da repressão e do que se passava. Ali na escadaria da Rua da Madalena, um dos cavalos da guarda republicana espantalhou-se, e porque ele ia perseguir os homens do 1º de Maio, não é? Que andavam a cantar e a levar primeiro. E ali perto de onde é a sede agora de CDS, a Feira das Mercês, Mercado das Mercês, como o cavalo escoiciou, o guarda queria prender um determinado indivíduo, não teve como mesmo líder, levantou o sabre, ou espadinha lá que era, tinha. E o desgraçado foi mais uma vítima. E depois ficou, o guarda republicano, que mais me esqueço, agora republicano é isso. Minutos depois estavam os miolos do desgraçado ali na calha. Essa eu não sabia. Mas... Bom, isto é a propósito da Guarda Republicana e das histórias da repressão que também Isso aconteceram. foi uma situação a que o senhor assistiu, é? Sim, é verdade. É daquelas imagens que nos fazem lembrar essas e outras histórias até caricatas a propósito do estado da situação e tal, e da fragilidade que se notou que afinal estava tudo podre e estava só à espera de um empurrão do 25 de Abril. Muita gente também diz que foi fácil. Não foi fácil. Levaram muitos anos e era bom que a juventude agora estudasse e visse e pedisse, tentasse que nunca mais houvesse daquilo. Porque realmente foram situações de... Até redigo, a gente vê, eu tenho um episódio, desculpem contar, Sim. que eu quando era candidato a funcionário em Lisboa, estava a tratar da documentação e um dia aparece-me na rua um senhor e tal, como está e tal, não sei aqui, conversa e tal. Depois ele disse, agora estou aqui, mas pouco tempo de notar e tal, sabe, e depois ele explicou-me porque é que começava a fazer as perguntas. Isto também é um bocadinho da época, né? Sabe, é que eu sou pobre, tal, estou a ver, e agora tenho isto aqui, então era o pedido de informação da PIDE, porque eles tinham que dizer sempre nada, consta em seu desabono, a quem queria ir funcionar. Tal, senhor, diga-me tal, se realmente coisa, porque eles dão-me 150 escudos cada informação que eu tenho, não se importa que eu ponha. Não, eu não tenho problema, quer dizer, normalmente assim, tinha as minhas ideias, eu também tinha as minhas e tal, mas posso pôr e tal, que o senhor não faz parte do Partido Comunista. Quer dizer, isto é as anedotas que a repressão também é, quer dizer, o fulano ia junto da pessoa sobre o que tinha de informar a perguntar o que é que queria que eu queria que dissesse. Era assim também as partes negativas para eles e positivas para nós, para vermos que realmente este país estava podre e a precisar desde os mineiros de São Domingos e de Alvestrela, desde os mineiros das outras minas que sofreram tanto ou mais que as nossas, desde o Alentejo mais é difícil. Sem paz. É preciso que, eu li há pouco uma coisa que era, não aprendemos nada. Dá a impressão que não se aprende nada e que se repetem os erros daqueles tempos. Eu acho que esta, a maior ideia que podemos ficar é que aprender, enfim, com os erros dos outros e com as falhas dos outros, e louvar o esforço dos outros que estragaram a sua vida e a sua saúde, para que a gente, enfim, hoje esteja aqui a falar disto. Eu penso que depois de ouvirmos estas palavras do Sr. Francisco Gomes, se calhar Posso ficávamos mais por uma? aqui. Sim, só pelo menos só mais uma. É uma espécie de memória também, em memória ao último dos meus 7 irmãos que morreu agora recentemente, e esse meu irmão, que teve na origem da greve de 60, andou 3 dias fugido no meio, tudo por causa da repressão que a Ana falou e da violência que se existia. 3 dias escondidos nos trigais, fugido à GNR. E quando nós saímos do sindicato, que na certa altura, em 55, nos puseram para fora, embora a gente tivesse ficado lá e fôssemos para lá logo viver como se ainda lá estivéssemos a morar, porque o pai ficou lá como contínuo e foi despedido na greve de 60 com justa causa. Com justa causa. Depois puseram-nos
quando a gente foi morar para uma casa que os diretores da mina compraram para a família Patrícia morar. Veja bem a ligação entre o Estado Novo e esta gente. Foram os diretores da mina, compraram uma casa ao pé da igreja. Portanto, despediram o seu pai e depois compraram uma casa para irem para lá viver? Mandaram-nos sair da casa antes da greve de 60. O meu pai ainda ficou lá até aos 60 anos, que era contínuo, era tudo, fazia tudo. A Inês Fonseca, por acaso, diz bem lá numa página o que é que as pessoas pensavam dele. E puseram logo a seguir, 2 portas a seguir à nossa porta, a residir um guarda republicano que chegou a passar noites acocorado atrás dos carros para ver quem entrava para a minha casa. Portanto, veja até que ponto é que eles tinham um esquema montado para reprimir e para destruir, ao fim e ao cabo, as nossas vidas. Ana Patrício, Francisco Gomes, muito obrigada pelo vosso contributo. Eu vou mostrar aqui os livros de que falava no início. Arquivo do meu pensamento, recordações de um mineiro, de Manuel Patrício, portanto é um manuscrito do pai de Ana Patrício, que a Ana publicou, com algumas notas. Depois também o livro da Ana Patrício, resultado das suas investigações, Mineiros de Aljustrel, acervo documental da sua organização e luta. E mais uma vez, muito obrigada pela vossa presença. Este livrinho. E não me deixa acabar. Este livrinho, eu tenho que dizer isto, diga, só mais este. Este livrinho, o meu pai põe no princípio, não me sendo possível reunir todos os filhos para lhes pôr algo do arquivo do meu pensamento em palavras, vou deixar-lhe por escrito. Então, deixa isto escrito por ele. Neste lado está a letrinha dele, escrita por ele, que eu me limitei depois a emendar os erros deste lado. Mas foi ele que escreveu tudo, está aqui, e não tem emendas absolutamente nenhuma. As primeiras páginas não são históricas, mas depois tem muita história. Desculpa, Ana. Muito obrigada, muito obrigada. Vamos dar uma salva de palmas a agradecer ao contributo. É uma sensação de missão não cumprida. Não, ainda não acabamos. Eu não sei se, como é habitual, alguém quer colocar algumas questões ou dizer alguma coisa. Eu peço desculpa, mas eu gostava de compreender um pouco o seu percurso. Percebi um pouco, mas não tenho a certeza. Deduzo que o seu pai foi um dirigente sindical das Minas e que a senhora depois se tornou também uma dirigente, ou pelo menos uma funcionária do Sindicato dos Mineiros, é isso? Não, da Cooperativa de Consumo dos Operários Mineiros. Portanto, em 1958, os dirigentes da empresa Société Anonyme des Mines d'Aljustrel criaram uma cooperativa de consumo para a qual o meu pai já tinha chamado a atenção que era necessário desde 1938. E depois houve um concurso, claro, como eu tinha, graças a Deus, do meu ponto de vista, um pai maravilhoso. Também gostei muito das letras, também gostei muito. Eu concorri, ainda não tinha os 15 aninhos feitos, mas ganhei e fui funcionária da cooperativa. Da cooperativa, não da mina, da cooperativa do pessoal das minas. E uma outra pergunta. Falou que inicialmente a organização sindical dos mineiros era anarco-sindicalista do Grupo da Batalha, não é? E depois, provavelmente, acabou essa influência. E os mineiros, no seu sindicato, eram sobretudo a influência do Partido Comunista, é isto? Não acabou essa influência, acabou o anarcossindicalismo. Sim. Quer dizer, a influência, se calhar, se tivesse continuado, provavelmente teria aderentes. Sim. Penso eu. Eu acho que seria, se calhar, era capaz de ser. Não sei, mas acho que quem me dera que não tivesse acabado, porque era um movimento por aquilo que eu ouvi quer do meu tio, quer do meu pai, mas mais do meu tio, e daquilo que foi o meu tio, particularmente o meu tio,
eu teria sido. Depois, obviamente, o Partido Comunista, até quem faz a informação de que o Partido Comunista foi formado são os anarquistas. No Jornal da Batalha de 6 de fevereiro de 1900, fevereiro ou março de 21, é o Jornal da Batalha que diz que foi criado o Partido Comunista, criaram quando o partido é formado. Claro que nos primeiros anos o partido não se impõe logo na classe do país inteiro, não é? A grande greve dos mineiros foi em 22. Aí ainda não há uma grande organização do partido, mas obviamente que o Partido Comunista depois se instalou, ajudou e foi um grande impulsionador das outras lutas do partido, do operariado, quer na mina, quer ali, menos na mina, porque a mina ficaram órfãos completamente. A mina ficaram órfãos, porque quando o meu tio Valentim foi fugir para a Espanha em 1932 e a repressão tinha sido muito grande, e depois não sei se sabe, mas em 1938 foram criados os sindicatos nacionais, que era uma fantochada, não eram sindicatos, não é? Eram eles a dirigir aquilo, eles é que entendiam quem lá punham. Aí, em 1934, já se vê a influência do partido. Eu penso ter ouvido o meu pai e o meu tio dizer que foi precisamente em 1934 que eles lá contavam umas coisas que tinham acontecido com os camaradas portanto, já havia mais implantação do partido lá nas minas de São Domingos e de Aljustrel. São Domingos ficou muito despido, aliás, nunca mais foi uma classe revolucionária, depois da saída de Valentim Adolfo João, nunca mais foi. E agora peço desculpa, é uma pergunta mais de âmbito pessoal. Contou a sua história um pouco triste quando teve que regressar à sua terra, depois da má experiência que teve em casa das pessoas para onde veio, e deduzo que começou a trabalhar com 15 anos. Depois disso, teve possibilidade de estudar ou essa cultura toda que revela depois, autodidata? Depois, quando regressei, fundei uma escolinha pessoal, porque a minha avó, a mãe do meu pai, foi a mestra Anica do Monte Morianos e Arredores. Não sabia quase que ler, mas foi ver a história daquela zona, a mestra Anica foi muito importante. E o meu pai diz aqui neste livrinho que a mãe, para sustentar os 4 filhos com que ficou, abriu uma escolinha na sua casa, na casa deles, não é? Quem ensinava as primeiras letras era o meu pai, que já sabia a 2ª classe, que tinha 10 anos, era o professor. A minha avó ensinava meia, meia e outras coisinhas, fazia florinhas, tal. A minha irmã mais velha foi professora, mas foi posta fora do ensino em 1958 porque o espírito comunista dava cabo das criancinhas. Portanto, foi despedida nessa altura. Eu depois, quando fui para Aljustrel, criei essa escolinha primária, portanto, isto só para dizer que a história de professora vem de trás, não é? Criei essa escolinha e em 1961 assassinaram um irmão de 22 anos. A PIDE assassinou um irmão de 22 anos. E eu entrei numa grande depressão. Não queria comer, não dormia, era muito agarrada. Qualquer dos meus 7 irmãos éramos muito agarrados com aqueles pais, não podíamos ser outra coisa. Os pais, os tios e aqueles mineiros todos, naquela gente. E entrei numa grande depressão. E o médico da terra, que era amigo dos mineiros, o Dr. António Guerra, falou com os meus pais e disse que tinham que descobrir uma coisa que eu gostasse, fazer não sei o quê e tal. E os meus pais disseram sempre: estou de estudar, mas não pode. O colégio é 600 escudos, havia lá um colégio privado. Eu não podemos. E a minha mãe lá se lembrou. E se a dona Maria de Santos, que era uma professora, que tinha sido professora na escola do sindicato, e a minha mãe levava-lhe brasas, levava-lhe cafezinho, e portanto, e ela vivia em Beja. E se ela lhe desse lá um quartinho, isto era a minha mãe e o meu pai a contarem às outras pessoas, eu estou contando como se fossem eles. Lá foram falar com ela e ela dava-me lá, por noitava, deixam de ficar lá a dormir. Deu-me um quartinho, lá em cima, num sótão, deu-me um quartinho. E pronto, eu fui estudar para a escola de noite, arranjei emprego, primeiro no escritório, e depois no Alentejo também havia gente dessa,
nesse escritório o indivíduo quis coisas que não devia querer de mim e eu fugi desse escritório, mas arranjei logo outro trabalho numa livraria, na livraria à esquerda, e trabalhava de dia, estudava à noite. E foi assim que eu fiz o secundário. E depois, quando acabei o secundário, queria mais, vim para Lisboa, tinha cá um irmão bancário que me ajudou, que me comprava os livrinhos, o Chico, o teu pai fala nada de Natal, nisso tudo. E comecei a trabalhar, depois concorri também para o Ministério do Exército num concurso que ganhei e rebentaram aquelas bombas que lá houve e acusaram-me, não porque eu fizesse coisa nenhuma, mas que era filha de Manuel Patrício, já tinha ficha na PIB. Eu já tinha ficha na PIB. Contagioso. Porque era não sei quantos, despediram-me. E eu depois, mas eu continuei a minha vida, a estudar e a trabalhar aqui e ali, com a ajuda dos meus camaradas que nessa altura, presentemente um bocadinho afastada de partidos, mas nessa altura inteiramente ligada ao Partido Comunista e cantora do Lopes, com muito orgulho, e cantora no coro Lopes Graça, que Lopes Graça, por ser alentejana, e Michel Jacomete, quando ele queria ir para o pé de mim por causa das voltinhas das canções, tive muita ajuda desses meus amigos do coro Lopes Graça, onde cantei quase 40 anos, e fui para a Economia. Não, tive que fazer o trampolim, porque eu só podia estudar à noite, e à noite só via antigamente, não sei se os nossos jovens não sabem disto, a gente que era pobre não podia estudar para o liceu. Tínhamos que ir para a escola comercial à noite, porque no liceu não havia à noite. Portanto, eu não queria ir para a escola comercial, mas tive que ir para a escola comercial, que só ela que dava à noite. E então fiz o curso geral de comércio, e depois tive que fazer uma coisa que se chamava secção, essa dita cuja secção dava ainda trampolim para o Instituto Comercial, e só depois do Instituto Comercial é que podia ir para a Economia. Mas como o meu irmão Francisco, bancário, Francisco Patrício, era um homem muito inteligente, disse-me, em vez de fazer só a secção, que são 7 cadeiras, fazes mais um ano e fazes o curso de contabilista, que é uma enxada também. Foi o que eu fiz, teste de contabilidade, sempre testei. E nunca a utilizei, devo dizer. Tirei o curso só para ficar com aquilo que podia. Era uma enxada. A gente tinha que se agarrar a todas as enxadas. Criada de servir é que eu não aceitei. Chegou-me um mês. E pronto, e depois fui para a Economia, e depois fui primeiro como provisória para professor, depois efetivei, e agora estou aposentada e sou muito feliz. Canta um pedacinho, canta um bocadinho. De uma canção da Resistência, que se lembra. Posso fazer Acordei. Ai, eu acordei, é muito difícil cá a capela. Está aqui pessoas a do Olha, podemos cantar todas. Estão Podemos cantar todas uma canção que quase todos sabem. Não fiques para trás. Sabem esta? Esta tem sons muito altos e eu não vou lá. Mas há canções alentejanas que também são revolucionárias. Na casa, um pormenor também, que a gente tem que saber coisas que também são bonitas, não só coisas feias. Na minha casa, na casa dos meus pais, e noutros lá da Austral, outras famílias, com tanta resistência como a minha, ou mais ainda, é difícil porque nós éramos logo 7, éramos muitos. Cantava-se, a minha irmã Fernanda, por exemplo, quando se deu o 25 de Abril, a primeira coisa que ela teve preocupação de fazer foi um coro de mulheres. Foi o primeiro coro de mulheres alentejano. A Fernanda Patrício fundou, em Austral. E a alegria daquelas mulheres, se vissem como foi belo. Eu fui logo lá quando nos primeiros ensaios. Elas lavavam louça, faziam comida, porque aí não havia ainda ajuda no meio de gente. E com quem canta elas iam à noite para o coro, juntavam-se. E depois aos sábados faziam um lanchinho. Era o coro, acho que se chamava coro do MDM da Austral. Ela fundou aquele coro e foi o primeiro coro de mulheres que eu saiba. Sim. Aliás, a minha irmã, a primeira reunião que houve sobre o cante alentejano, a minha irmã Fernanda esteve lá e foi das que pugnou por essa, já há muitos anos agora, destes todos importantes que estão a tratar disso, e acho muito bem. Mas, portanto, cantava-se muito. Iam lá, sempre que ia alguém lá ao Justrel, bancários, de outros sindicatos, porque como a minha irmã era sindicalista,
E como depois também houve um tempo em que trabalhei no Sindicato do Comércio, numa das saídas, foi quando foi da saída do Ministério do Exército, que me acusaram de ter sido lá da bomba e me pediram. Devo dizer que depois fui admitida, após 25 de Abril, fui lá para gozar com eles. O chefe que me tinha despedido, estendeu-me a mão e eu só lhe disse, eu só vim aqui para lhe dizer que sou a mesma que era antes. Vá e fui-me embora. É das coisas mais bonitas que me aconteceram na vida. Foi um gozo extraordinário. Está a fugir à questão, só insista e canta um pouquinho. Eu conheci muito bem a Fernanda. Ai, que bom! Era uma grande mulher. E a Fernanda mal via e eu acompanhei-a em congressos do MDM a ir lá falar e pôr as mulheres Ai, a minha irmã. As mulheres da Austrália vinham aos congressos do MDM a Lisboa. Por causa da Fernanda. E o último foi a Aveiro no ano 2000, salvo eu. Ela morreu em Coimbra no ano 2000. Pois, e ela já vinha muito doente. E tanto foi teve AVC, todos os meus irmãos morreram de AVC, porque todos morreram de AVC. Não, mas sabe porquê? Também teve a ver com a nossa violência que exerceram sobre nós, percebe? Mesmo os médicos dizem, eu estou com um AVC, eu tenho, como é que se chama isso que eu tenho? Um aneurisma e a minha irmã Fernanda, tudo por causa disso, do mal que nos trataram, do sindicato, a gente ver aqueles cavalos. Vamos recordá-la e todos os outros cantando uma canção. Não nos cabe da vida. E a minha amiga se vai lembrar, uma canção que ela cantava, lembra-se de uma canção. Ai, botas em terra, não sabes? Ela cantava. Então dá, uma canção que também tu conheces, lá do Alentejo. Ela é do Alentejo. E está ali outra do Alentejo também, ali atrás. Cantamos em dos mineiros, então. Dos mineiros, olha, dos mineiros, pois. Uma dos mineiros, até o Luís. Nós não somos mineiras. Podemos cantar uma alegre. Sabem um pavão que é tão lindo? Ó pavão, lindo pavão, lindas pedras pavão tem. Não olhos para amar, como são os do meu bem. Como são os do meu bem, como são os da minha amada. Ó pavão, lindo pavão, ó pavão, pena arriscada. Mas eu tenho que pedir, não conseguem trautear, conseguem com certeza, só um bocadinho de uma canção dos mineiros, o hino ou o que entenderem, só um bocadinho, eu acho que iam gostar. Sim? Eu cantei muito com eles quando tinha 7 anos, quando fui agregar à frente deles, contei no meu livro. E eu sempre canto as canções de mineiros, vou-me abaixo. Vou-me abaixo, que me ouve muito. Não consigo cantar. Imagina a minha infância a cantar com eles. Desato a chorar, não consigo cantar. É muito triste essa dos mineiros. Agora canta. Bom, não vamos... No geral, os meus irmãos, os mineiros, foram cantar à boca das urnas. O coro dos mineiros foi lá cantar. Mas são momentos que eu não consigo passar a emoção quando são coisas fortes demais. E essa dos mineiros é muito forte para mim, porque era pequenina, eles chamavam-me o seu... Como é que se diz aquela... Mascote. Mascote. E pequenina, e ainda hoje alguns, claro, já são poucos, desse tempo. Então, vamos cantar. E eu vou fazer aquele coisinho pequenina. Um até me diz, eras ranhozinha. Não, eles ensaiavam na escola. E, portanto, a minha cozinha era aqui, a escola era ao lado. E mal eu começava a ver os gajos, eu lá estava a correr, descalça ou calçada, como tivesse. Alpercatas de borracha, que era mais usual, a cantar com os mineiros. Se não cantas tu, canto eu. Canta, Chico, canta. Ai, que bom. Também há ali alguém que eu estou a ouvir. Dê o mote. Não consegues, então vá lá, está um bocadinho mais alto. Vê lá, companheiro, vê lá, companheiro,
Trago a camisa rota, vê lá, companheiro, vê lá como venho eu, do sangue de um camarada, vê lá, companheiro, vê lá como venho eu. Arnaldo. Ficou lá um tio, que está muito bem descrito no jornal que se chama A Voz do Mineiro, criado por meu tio Valentim, obviamente quem é que havia de ser. Criou aquele jornal que se chama A Voz do Mineiro, podem consultar na Biblioteca Nacional que há. Ele não pôs lá o nome dele, nem o meu tio Valentim, nem o meu pai, nem a minha irmã, nem o meu irmão, nem eu, nem ninguém na nossa família, achamos que as nossas caras, que a nossa voz deve dizer por os outros aquilo que é dos outros. A gente deve partilhar, mas nunca tivemos nenhum de nós da família sede de protagonismo. E o meu tio Arnaldo, vem lá a descrição da morte dele, que realmente não há ninguém que a leia que não chore. Mas quem diz a do meu tio Arnaldo, porque foi o meu tio, diz dos outros mineiros todos. Há um livro, uma revista que chama Serões, de 1907. Veja bem, o meu tio morreu em 1930. Até tinham feito, nesse ano, a direção da mina, tinha feito lá um grande mastro, estas canções de mastro que eu gosto de cantar, um grande mastro que era, o povo passava as noites, assim, bracinhos cruzados à roda de que as raparigas mais jovens enfeitavam, a gente levava à noite a dançar à roda daquilo, as canções de mar. Mas a mina lá achava que aquilo que era pelouros demais. Fiz lá uma vez muito grande, até para juntar o povo todo lá naquele sítio e não para juntar cá mais na vila, lá mais para o pé da mina. E foi nesse dia que morreu o meu tio Arnaldo. Tio porque casado com a tia Mariana, com a tia Anica. E a descrição que aquele jornal faz, o jornalista faz, da morte do meu tio Arnaldo, é uma coisa tão real que a gente sente-se à boca do poço à espera que o tio Arnaldo vem lá de morto, esmigalhado. A gente estende-se ali, aquele jornal E estava a dizer isto, porque isto foi em 1930. E em 1907 há um artigo numa revista que se chama Serões, havia várias, essa por acaso fala muito de Aljustrel, em que descreve também o regresso do mineiro morto lá embaixo à superfície. Olha, lendo o de 1907 e o de 1930, a gente lê todos. É quase que a mesma coisa. As mulheres isto, as mulheres aquilo, o povo juntas assim. E na mina de São Domingos era a mesma coisa. Quando morria algum. Era impressionante. A morte era dos factos que eu tinha ideia de falar hoje, que não se proporcionou, de como é que era em Aljustrel quando morria um mineiro. Como era? Como é que era um bocado de nós todos que morria. Não era só ele. Não era só ele, Ana. Morríamos todos um bocado. Era impressionante. Ainda me lembro do meu amigo da cooperativa que trabalhou pouco tempo, ainda foi um ano que eu lá trabalhei, mas o Manel, que o pai dele ficou na mina, não se conseguiu terminar, deu uma batalha, lembras-te desse final? Sim. E o sofrer daquele meu jovem amigo, ele andou tanto tempo mal. Pior do que eu quando morreu o meu irmão. Eram frequentes os acidentes nas minas, não é? Portanto, ultimamente já não tanto. Sim, no passado, há um artigo mais no passado. Que as pessoas poderão ver no livro do meu pai, no meu também, mas é melhor ver no meu pai, que é muito melhor. No do meu pai, que ele descreve lá um artigo que é Vidas Sombrias. Uhum. Sim, do jornal A Batalha, exatamente. Não. Sim. A Vidas Sombrias não é da Batalha, ou é? Penso que sim. Não é da ABC, é da ABC. Da revista ABC, é a revista ABC. Tem razão, peço desculpa. Na revista ABC descreve lá, um jornalista recebeu 5 mineiros. O meu pai e mais outros decidiram vir a Lisboa fazer denúncia. O meu pai, o meu tio Valentim e mais 3 companheiros. Tinham que vir denunciar para Lisboa aquilo que se estava a passar lá na mina. Então lá vieram, fizeram várias tentativas, não me lembro agora o nome do senhor, que o meu pai adorava esse senhor, que os recebeu lá no jornal.
na revista ABC. Recebeu-os, o meu pai também diz que foi, e o meu tio, que foi dos momentos mais marcantes da luta deles. E ele depois começa assim o artigo: magros, esquálidos. Como farrapos humanos, Leia. que a impiedade do homem... Eu não consigo ler sem óculos, é só... Então deixa-me ler um bocadinho. Mas dá aqui. Posso ler? Sim, sim. Magros, esquálidos, como farrapos humanos que a impiedade do homem atirasse para o enxurro, para o subsolo da vida, que é já o limite da sua morte, com todo o ar aflitivo de náufragos que andassem perdidos nas ondas durante eternidades, os mineiros de São Domingos e de Aljustrel, que há dias tivemos na nossa frente como um friso vivo de sofrimento, deixaram-nos uma tão funda e dolorosa impressão de espanto, que dificilmente ela se apagará da nossa retina enquanto nos restar um pouco de memória, fiquem também com essa memória, e tivermos alma para sentir os males que afligem os desgraçados. E o artigo é muito grande. Posso ler mais? Chega. Ficou excelente. Portanto, eles foram aceitos e depois descrevem como é, o que é que tinha, como é, as 400 graus que tinham que subir, as condições de trabalho, tudo. E isso melhorou um bocadito, mas foi o início, foi o princípio de umas melhorazinhas. Mas não sei como é que é agora. Agora estou aliada do sindicato. Bom, não sei, eu penso que o... edição da Leia, é isso? Não. Olha, este livro foi feito nas edições Avante. Edições Mas tem Avante. ali outro nome, mas não tem nem edições Avante. Paguei-o eu, ninguém o fez. Eu paguei-o e paguei-o bem. Esse. Os outros foi da edição Colibri. A senhora está a perguntar se o livro está à venda. Eu era para trazer. Querem querer. Olha, amigos todos, eu pus uma malinha com livros do meu pai para oferecer. Tenho neca, deixei a malinha em casa. Não pus os meus, pus uma. Até já tinha dito que queria trazer umas coisas, pus uma malinha com uma data. Destes eu tenho, porque foi indicado que eu deveria fazer muitos. Ora, muitos, 500 é muito. E, portanto, fiquei com muitos. Mas, se quiserem, posso deixar cá e depois vêm cá buscar. Não me importa nada. Exato, deixamos Sim, a senhora. lista com o nome e passamos cá. Não é preciso. Pois está bem. O que é o nome? Em relação ao museu, Ok. para saberem quem teve. Claro. Bom, eu penso que aquele pequeno excerto que a Ana Patrício leu do artigo da revista ABC é uma excelente forma de terminarmos este encontro, porque fala, entre muitas outras coisas, de memória e de alma, e de alguma forma é isso que nós tentamos trazer aqui. São as memórias, é a memória de um tempo, é a memória de tempos, mas também a alma, o espírito destes homens e destas mulheres que durante a ditadura, e no caso ainda antes da ditadura, ofereceram quase a sua vida lutando por coisas muito simples, que era a continuação deste artigo, desta revista. O jornalista pergunta assim: e afinal, o que é que estas pessoas querem? Só querem justiça. É a continuação do artigo, mais ou menos assim. Muito obrigada, boa tarde, muito obrigada, Ana e Francisco, Ana Patrício e Francisco Muito bem, que é Gomes. sempre bom a gente acrescentar memória à memória.